Beleza. O que eu tô querendo fazer agora que eu vou postar no canal do YouTube? Eu vou fazer, tipo, resumos bem rápido e sucinto dos principais temas que caem no Revalida. Eu vou começar, na verdade, pelos temas que eu tenho mais dificuldade, porque quando eu vou dar uma aula, eu acredito que fixa melhor para mim, entendeu? E, consequentemente, ajuda vocês também. Então, eu vou começar a falar sobre cirurgia pediátrica. Eu separei a aula de cirurgia pediátrica em duas, porque a primeira a gente vai focar mais nas cirurgias abdominais e nos tumores abdominais da pediatria. E a segunda a gente vai falar sobre cirurgias urológicas. Vamos começar então falando sobre os temas que mais caem, da ordem do tema que mais cai para o que menos cai. Os temas principais que eu vou trazer na aula de hoje é a estenose hipertrófica do píloro, que de longe é a que mais é cobrada na prova da Revalida. O segundo tema que mais é cobrado é a intussuscepção intestinal ou invaginação. Fimose para fimose. Hérnia inguinal indireta, que é a hérnia congênita, né? Que a gente já sabe que em pediatria só tem ela. Hidrocele. As atresias, que eu vou falar sobre as três principais. Nefroblastoma e neuroblastoma. Lembrando que o nefroblastoma a gente também chama de tumor de Wilms. Vamos começar então falando sobre a estenose hipertrófica de píloro. Como eu falei para vocês, os slides e a aula é focada mais no que cai. Então aqui eu vou trazer literalmente um slide só para cada patologia. Começando então pela estenose hipertrófica do píloro, que a gente tem que lembrar que a estenose hipertrófica, ela é o espessamento do píloro, né? Consequentemente, a gente vai ver ela mais comumente em lactentes já nas primeiras semanas de vida. E a tríade que a gente fala assim, clássica para a prova é a oliva pilórica, que é uma massa palpável que a gente vai ver, que geralmente ou a mãe vai ver, ou se ela não vê, a gente vai achar no exame físico. A mãe vai trazer, né, o relato principal, que é o motivo de consulta, que é o vômito em jato não bilioso. É muito comum a gente pensar que ele é de origem não biliosa, porque não vai passar a bilis lá do duodeno para o estômago, então, consequentemente, o vômito não vai ter bilis, vai ser geralmente leitoso. E devido ao os extremos episódios de vômito, né? Ele vai cursar com o paciente com uma alcalose metabólica hipoclorêmica e hipocalêmica. O tratamento que a gente geralmente vai ter que fazer é, primeiro, sim ou sim, estabilização, porque esse paciente ele vai estar super desidratado e ainda com esse distúrbio hidroeletrolítico. Então, consequentemente, a gente faz a estabilização dele, hidrata, corrige os distúrbios hidroeletrolíticos, para depois a gente fazer a cirurgia, que é a pilorotomia. E no Revalida já veio a pilorotomia como também o nome dela, que é a Fredette-Hamstedt. Basicamente é isso para a gente diagnosticar a estenose hipertrófica de píloro. Já teve questão para a gente fazer o diagnóstico, já teve questão para a gente falar o tratamento e já teve também a complicação para a gente saber qual que é o tipo de alcalose. Falando agora rapidamente sobre a intussuscepção intestinal, que é a mesma coisa da invaginação. A clínica, ela é sim ou sim vai vir fezes com sangue e muco, que a gente chama de quê? De gelé de framboesa. Nesse caso, a criancinha ele vai ter dor abdominal. Ah, mas a criança ela não fala. Sim, mas então ela vai vir com o quê? Com choro, irritabilidade. Ela não vai querer mamar. Por quê? Porque ela tá com muita dor, tá? No exame físico, a gente vai ter a presença da massa palpável em salsicha. O diagnóstico aqui, ele é clínico, porém, a gente pode fazer uma ultrassonografia abdominal. E a gente vai ver o quê? O sinal do alvo. Tá vendo? Eu coloquei até essa imagenzinha aqui para vocês verem que na ultrassonografia, a intussuscepção, ela vai parecer um alvo mesmo de arco e flecha. Geralmente, é pacientes maiores do que 2 anos. É só a gente pensar que o paciente maior que 2 anos é aquele paciente mais inquieto. Então, é mais provável de acontecer uma invaginação intestinal, ou seja, uma parte do intestino entrar dentro da outra parte do intestino. Você vai ver isso aqui num lactente, sei lá, nas primeiras semanas de vida? É mais difícil, porque ele está quietinho ali. Então, não vai dar muito essa intussuscepção em pacientes menores.
O tratamento vai depender da clínica do meu paciente. Se ele for instável, eu infelizmente vou ter que abrir o abdômen por laparotomia e desinvaginar as alças intestinais. Agora, o que é mais cobrado e é o mais comum é um paciente estável. Ele vai ter essa clínica da invaginação, só que ele vai estar bem no caso clínico. Então, aqui a gente vai optar por fazer uma redução hidrostática. Isso significa o quê? Eu vou fazer um enema de ar ou água nesse paciente e essa invaginação vai desfazer, ou seja, ela entrou e vai sair automaticamente por causa desse enema que eu vou aplicar ali no reto. Isso, água ou ar. Passando agora para fimose e parafimose. O que eu preciso saber das duas? Simples. A fimose, a gente sabe que é o excesso, né, do prepúcio ali, que encobre a glande e não vê o paciente, a criança, ela não vai conseguir enxergar a glande. Isso é uma queixa muito comum, né, das mães, só que a gente tem que lembrar o quê? Que isso pode ser fisiológico. Então, a conduta, quando chega para a gente, a mãe reclamando, né, que está tendo essa fimose, esse excesso de pele, é expectante na maioria dos casos. Então, a gente pode aguardar de 3 a 5 anos para ela reduzir automaticamente, para ela voltar, né, expor a glande naturalmente. Isso a gente chama de fimose fisiológica. Obviamente, nem tudo são flores. A gente pode indicar sim cirurgias antes de completar 5 anos, em caso do quê? Do paciente ter ito recorrente, balanite, ou ainda, dependendo, se a criança não resolver até os 5 anos. E a cirurgia que a gente faz é a postectomia. Então, se eu optar, né, o paciente está bem, não está tendo nenhuma complicação, e ele for menor do que 5 anos, ou menor do que 3 anos, a gente faz essa conduta expectante com o quê? A gente vai orientar a mãe a não fazer, né, a retração manual, então a gente vai falar para a mãe não puxar, né, não estimular o prepúcio ali para poder sair, a glande. A gente vai fazer a lavagem regular desse pênis, né? E a gente pode, em alguns casos, também ter corticóide tópico. Aqui eu escrevi errado, é regular, tá? Lavagem regular. A gente tem a consequência, né, uma complicação da fimose, que é a parafimose, aonde essa retração ocorreu, só que de forma que ela ficou praticamente de forma estrangulada, vamos dizer assim. Por quê? Porque teve um anel fibrosado ali e que impediu dessa pele lá da fimose ao voltar para cima e cobrir o prepúcio. Então, consequentemente, vai estar estrangulando ali os vasos sanguíneos e vai estar essa parafimose ali bem visível. Essa daqui é igual eu falei para vocês, ó, é uma emergência urológica. O paciente ele vai estar com muita dor, com muita hiperemia no local e a gente vai ver que tá ali um anel realmente estrangulando a cabeça do pênis. A conduta é uma redução manual sobre a anestesia quando a criancinha chega. Se não consegue, aí sim a gente parte para a cirurgia. Então, ela é uma urgência urológica, porém, a gente ainda assim, antes de tentar a cirurgia, tenta fazer redução manual sob anestesia. E quem faz isso? O urologista ou a pessoa capacitada que estiver no pronto-socorro, tá? Se não resolveu, a gente faz a cirurgia. No caso, isso daqui a gente não vai instruir a mãe para fazer, porque essa mãe vai tentar fazer e vai piorar a situação. Então, tem que ser sim ou sim feito pelo médico a retração manual sobre anestesia. E aí, se não funciona, a gente passa para postectomia, que é a cirurgia. Falando agora sobre duas condições patológicas que são basicamente parecidas clinicamente, que é a hérnia inguinal indireta e a hidrocele. A hérnia inguinal indireta, ela é ocasionada pelo quê? Pelo abaulamento devido a vísceras que entra lá no conduto espermático e, consequentemente, pode vir, no conduto inguinal, aliás, e, consequentemente, vai vir um aumento do testículo. A clínica dos dois é basicamente a mesma coisa. A mãe vai falar que estava no banho ali, palpou o testículo e viu que está aumentado ou que tem uma massa lá dentro. O aumento progressivo, a gente pensaria mais numa hidrocele. Se for um aumento de massa dura ali, que a mãe está
tá sentindo na palpação do testículo, a gente vai pensar mais em uma hérnia inguinal. Basicamente, a gente vai pensar que a hérnia inguinal, ela pode ir e voltar, ou ainda só permanecer ali. Então, a criança ela vai ter esse aumento ali, vai estar chorosa, né? E geralmente a mãe verifica durante o banho ou da higienização do bebê. A gente tem que lembrar que o diagnóstico de hérnia inguinal indireta, ela é clínica. Eu só vou fazer uma ultrassonografia em extrema dúvida mesmo, mas a maioria é clínica ali. Ela é indolor, ela tá ali, então eu já posso fazer uma cirurgia eletiva como conduta ali. A gente tem que lembrar que na criancinha a gente não utiliza tela diferente da do adulto. Então a gente vai fazer, vai marcar, né, uma herniorrafia ali para ele, e é de forma eletiva. A única forma de fazer uma cirurgia logo de cara é se eu descubro ao nascimento. Então, se o bebezinho nasceu e ele, durante o exame físico do testículo, eu já verificar que tem, né, uma massa ali e possivelmente já é uma hérnia, a gente pode fazer a cirurgia logo após o nascimento, antes de mandar ele para casa. Na hidrocele, eu falei para vocês o quê? Que também o diagnóstico ali é mais ou menos clínico. A mãe também vai referir, igual eu falei para vocês, sobre o aumento do testículo. Só que aqui não é víscera, é líquido. Por isso que chama hidro de líquido, hidrocele. Aqui a mais comum é a comunicante, ou seja, a gente tem a cavidade abdominal conectada, ou seja, tem alguma coisa conectando aqui para passagem de líquido para a bolsa escrotal. Então, a gente vai verificar que esse líquido pode entrar e sair no testículo diversas vezes ao dia. Então, isso, no caso clínico, vai estar presente. A mãe vai falar, ai, hoje, na hora do banho, eu vi que estava bem aumentada, parecendo que tem uma massinha lá, molinha, mas aí no outro dia que ele acordou, sumiu, doutor. E agora? Então, isso é sugestivo de hidrocele. O diagnóstico também é clínico. A gente só vai fazer a ultrassonografia se tiver dúvida. Viu que a clínica dos dois é muito parecida? Como que eu vou diferenciar? Através do meu exame físico, que eu trouxe para vocês aqui a imagem. A gente chama de transiluminescência, ou seja, eu vou pegar uma lanterninha e colocar lá no testículo. Se for líquido, vai ter esse brilho aqui no testículo completo. Por quê? Porque a água ela vai expandir a luz para toda a cavidade do testículo ali. Então, ela é positiva a transiluminescência no caso da hidrocele. Se for hérnia inguinal, a transiluminescência vai ser negativa. Então, não vai estar todo o testículo aqui coloridinho com a luz. A conduta da hidrocele, diferentemente da hérnia inguinal, ela pode ser expectante até 1 ano. Então, esse conduto que liga a cavidade abdominal no testículo, ele pode fechar em até 1 ano. Então, a gente não precisa fazer logo de cara a cirurgia. Eu só vou pensar em cirurgia após 1 ano. Tem literaturas que falam que a cirurgia pode aguardar até o 2º ano de vida também, até os 24 meses, tá? Até o 1º ano de vida. Já pode fazer cirurgia se passar de 1 ano, isso mesmo, tá? Agora, na hernia inguinal é sempre cirúrgico, sempre. Eu não posso deixar ali a víscera entrando dentro do testículo, tá? Então, coloquem na cabeça de vocês 2 coisas principais para a prova do Revalida para eu diferenciar uma da outra. Transiluminescência positiva na hidrocele e negativa na hernia inguinal. E a conduta, que a hernia inguinal é sempre cirúrgica e a hidrocele eu posso aguardar se ele tiver bem clinicamente até 1 ano de vida, até os 12 meses. Ok? Passando agora para as atresias. Atresias a gente lembra de estreitamento. Então a gente tem as 3 principais mais cobradas no Revalida, que é a esofágica, a duodenal e a de vias biliares. A de vias biliares era mais cobrada nas provas antigas. As mais recentes cobram mais esofágica e duodenal. Vamos pensar na clínica, porque é a clínica que vai me trazer o caso, né, da atresia ali, se é esofágica, duodenal ou de vias biliares. A esofágica, a gente vai pensar em vômitos precoces leitosos. A mesma coisa da estenose hipertrófica do píloro, a mesma clínica.
vai ter vômitos precoces. Então, são criancinhas menores, são lactentes ali logo nas primeiras semanas de vida. Pensa que ali na transição esôfago-gástrica vai estar estreita. Então, não vai passar o quê? O conteúdo que ele está amamentando para o duodeno e logicamente para o estômago também. Se não está passando, não volta bile. Então, o vômito também aqui é não bilioso. A criança não vai querer mamar. Por quê? Se está entrando líquido lá tentando entrar líquido para o estômago e não está chegando, essa esôfago aqui dele vai estar muito cheio de quê? De leite. Então ele não vai conseguir, ele não vai querer mais mamar. Fora isso, além de que ele vai vomitar, né, o leite, ele pode ter também bastante salivação. Por quê? Porque tem muito leite ali no esôfago. Então ele vai ter essa hipersalivação também. O diagnóstico eu posso fazer através da passagem de sonda nasogástrica. Por quê? Na hora que eu colocar a sonda aqui na cavidade bucal, oral, e for entrando pelo esôfago, ele não vai conseguir chegar no estômago. Então vai chegar um momento que eu não vou conseguir mais enfiar a sonda. Então isso já vai me remeter também a uma atresia esofágica. A cirurgia basicamente é uma anastomose, então eu vou ter que corrigir o local ali da atresia. A atresia duodenal, já temos os vômitos biliosos. Por quê? Porque a gente tem uma atresia no duodeno. Então, na primeira porção do duodeno, lá na ampola de Vater, vai vir sim ou sim a bile e vai passar para o estômago e, consequentemente, esse paciente vai vomitar bile. A gente tem presença de obstrução intestinal. Por quê? Porque se é um intestino ali que tem uma porção com, né, atresia, ou seja, estreitado, a gente pode ter uma obstrução intestinal. O conteúdo alimentício vai passar lá do esôfago para o estômago e vai chegar no duodeno e vai ter um pouco de obstrução ali e vai, consequentemente, ter uma distensão abdominal. Por quê? Porque está tendo conteúdo acumulado ali no abdômen. Como que eu posso diagnosticar a atresia duodenal? Eu pensei nela, eu vou solicitar o primeiro exame, é uma radiografia de tórax. Ou de tórax não, de abdômen. A gente vai ver o quê? O sinal da dupla bolha, que é exatamente isso daqui, ó. De um lado, a gente vai ter uma mega bolha, e do lado do duodeno, uma bolha menorzinha. Por quê? Porque tá tendo uma obstrução. A cirurgia também é por anastomose. E a gente tem um nome também que eu vou lembrar agora, que eu não lembro. Deixa eu lembrar aqui na minha cola. É a cirurgia de Kasai. Desculpa, de Kasai é a de vias biliares, perdão. Eu já estava confundindo. Então, na duodenal, a gente faz só anastomose mesmo. Já nas vias biliares, a gente tem que lembrar que tem uma atresia de vias biliares, então, consequentemente, a bile não vai sair ali lá para o duodeno. Isso vai me causar o quê? Uma icterícia, uma síndrome colestática. Então, a mãe vai falar, as fezes do meu bebê tá muito branca, tá sem cor. Então, isso significa o quê? Uma síndrome colestática. A gente vai pensar em atresia de vias biliares. E aqui sim, que eu tinha confundido, a gente faz a cirurgia de Kasai, ou a ortoenterostomia, que é a mesma cirurgia. E a colia, isso mesmo. Isso, por quê? Porque a bile está retida lá em cima, não foi para o duodeno, e a gente sabe que a cor das fezes é através, né, da ação da bilis ali. E outra coisa, pode ter colúria também. Então, por causa do aumento, né, da bilirrubina, pode sair pela urina também, tá bom? Para finalizar, eu trouxe os dois principais tumores de parede abdominal, que é o nefroblastoma e neuroblastoma. Geralmente a gente via mais questões disso daqui lá nas provas antigas, mas atualmente eles começou a trazer de volta, ficou alguns anos ali sem cobrar, então pode ser que agora na próxima prova venha, né? Os dois principais que a gente tem é o nefroblastoma, que é o tumor de Wills. Nefro, a gente lembra de rim, então aqui a gente tem um tumor tipicamente renal. E o neuroblastoma a gente tem na adrenal, não é em si a parte do rim ali, sim na glândula suprarrenal, tá? A clínica, como que vai vir aqui
A mãe reclamando. Ah, durante o banho, ou eu tava brincando e eu senti uma massa ali no abdômen. Essa é a queixa da mãe. A conduta para as duas vai ser cirurgia e quimioterapia neoadjuvante, ou seja, uma quimioterapia que vai tentar diminuir o tumor antes de eu fazer a cirurgia, que é a ressecção do tumor, ok? Ah, mas então como que eu vou diagnosticar uma da outra, diferenciar se a clínica da mãe, a queixa da mãe vai ser essa massa abdominal? Simples, cada uma tem a sua característica típica. O nefroblastoma, ele não ultrapassa a linha média, ou seja, ele vai ficar somente ali nos flancos do abdômen. Ele não vai vir aqui para a linha alba do abdômen, ela vai ficar antes, então ela não vai ultrapassar. Aí eu vou confundir. Não vai, porque eu vou te dar uma dica agora. Tumor de Wilms. Tumor, Wilms é duas palavras, então não ultrapassa. Tumor de Wilms, duas palavras, então não ultrapassa duas palavras. A gente vai ter sintomas renais, porque se o problema do tumor, né, tá dando no rim, a gente pode ter hematúria e hipertensão. Na prova, sim ou sim vai ter presença de hematúria e hipertensão, tá bom? Se não falar que não ultrapassa a linha média, porque eles geralmente são bonzinhos nessa parte e acaba falando se passa ou não passa. No neuroblastoma, ele tem as características de uma síndrome colinérgica, vamos dizer assim, tá? O que que acontece? Se é na adrenal, ela vai afetar a questão de quê? De hormônios ali. Então, a gente vai ver um comprometimento geral da criancinha. O que que a gente pode ter? A gente pode ter uma hepatomegalia, a gente pode ter uma síndrome da cava superior, então esse paciente vai estar super congesto. E o principal, edema periorbitário e o olho de guaxinim, que a gente vê também no trauma crânioencefálico lá, tá bom? Então, se a gente vê uma criancinha com olho de guaxinim que não teve um traumatismo crânioencefálico de base, a gente pode pensar em um neuroblastoma, tá bom? Duas características importantes. Se eu falei que ela acomete, né, a parte lá do uma síndrome colinérgica, então o paciente ele vai estar sudoreico, né, ele vai ter aquela taquicardia, aquela síndrome bem molhada, assim, bem louca, a gente vai ter um aumento de quem? De adrenalina e noradrenalina. A gente vai dosar isso aqui? Não. Mas a gente consegue dosar o metabólito das duas, que é o ácido vanilmandélico. Esse ácido vanilmandélico aqui, ele é como se fosse um restinho do que aconteceu com a adrenalina e noradrenalina no corpo. Então, se teve o aumento das duas, teve a metabolização final das duas, quem que vai sobrar? Esse ácido aqui. Então, na prova, ele pode vir ele também. Agora, uma pegadinha. O ácido vanilmandélico também é visto no feocromocitoma, que também é um tumor ali da parte renal ali, da adrenal. Só que a clínica não vai ser comum numa criança. A gente não está falando de tumor de parede abdominal. A gente vai pensar num feomocrostoma lá como diagnóstico diferencial se tiver uma hipertensão secundária. Se a gente vê, né, um paciente adulto mais assim, que está com difícil controle da hipertensão e tiver esse ácido vanilmandélico comentado, a gente pensaria no feocromocitoma, que não é o caso da criancinha aqui, que a gente pensaria em neuroblastoma. Vamos passar agora para as questões. Eu não trouxe a questão de todas as doenças, porque todas essas doenças caem muito no Revalida. Tipo assim, deve ter umas 20 questões só de cirurgia pediátrica. Cai muito, é um dos temas mais prevalentes no Revalida. Vamos começar aqui com essa questão de 2014. Um pré-escolar do sexo masculino, com 4 anos de idade, apresentou massa palpável em mesogastro esquerdo durante o exame médico de rotina. A mãe nega história de dor abdominal, febre, constipação, porém refere que há 4 meses a criança vem apresentando distensão abdominal e urina escura. Ó, só com esses duas clínicas aqui que trouxe no caso clínico, eu já consigo saber que a minha resposta é quem? Tumor de Wilms. Eu não vou pensar em glomerulonefrite, não vou pensar em infecção urinária, não vou pensar em parasitose intestinal. É uma massa palpável, não está com comprometimento geral, igual seria, né, num caso do neuroblastoma.
e tem urina escura, tem sintoma urinário. Então é o tumor de Wilms, que é o nefroblastoma, ok? A nossa resposta. Se tivesse comprometimento geral, se falasse que teve febre, que estava com edema, olho de guaxinim, a gente pensaria em neuroblastoma. INEP 2020. Um lactente com 1 ano de idade foi levado à UBS para atendimento. A mãe relatou que a menina apresenta tumoração na região inguinal direita durante o banho, porém que tinha desaparecido no dia seguinte. Então ela viu lá que entrou alguma coisa e no outro dia não estava mais. Então ele voltou para o lugar. Durante o exame físico, foi confirmada uma nodulação em região inguinal direita, móvel, indolor, redutível e com transiluminação negativa. Lembra? Se tem essa massa que é redutível com transiluminação negativa, é sim ou sim quem? Hérnia inguinal. Não vamos pensar em hidrocele. Se falasse que tinha transiluminação positiva, a gente pensaria em hidrocele. Então a gente exclui a letra A, exclui a letra D. Letra B aqui fala que é a hérnia inguinal e a gente realiza tratamento operatório eletivo. E a letra C fala hérnia inguinal e aguardar regressão espontânea até os 5 anos de idade. Falso! Lembra que eu falei para vocês que a gente não aguarda nada na hérnia inguinal? Hérnia inguinal é igual a cirurgia sempre. Eletivo. Então a nossa resposta, letra B de bola. Tá com alguma dúvida? Tô indo rápido? Tô indo rápido sim, eu sou muito rápido. Próxima questão de dois. Oi? Ah, verdade. Revalida 2022. A gente tem um lactente de 23 meses, sexo masculino, encaminhado para ambulatório de referência com história de massa abdominal importante percebida durante o banho. Tá vendo que não muda? Olha só, a lá de 2014, praticamente a mesmo motivo de consulta da de 2022. E não vai ser diferente na nossa prova. Então a gente tem que saber isso aqui. Essa massa tem aumento progressivo há cerca de 2 meses. Ao exame físico, evidencia massa grande e fixa, principalmente em flanco esquerdo, ultrapassando a linha média. Tem a pressão alta um pouquinho? Tem, mas ela ultrapassa a linha média. Tem ataxia cerebelar, tem proptose ocular, tem equimose periorbitária, que é o óleo de guaxinim que eu tinha falado para vocês. E olha só quem apareceu aqui. Dosagem de ácido vanilmandélico tem 10 vezes a mais do que o valor de referência. O que eu tô falando? Eu tô falando de neuroblastoma ou tumor de Wilms? Óbvio, porque neuroblastoma é um nome só, então ele ultrapassa. Se não ultrapassasse, a gente poderia pensar em 2 nomes, que é o tumor de Wilms. E outra coisa, ela tá muito ruim aqui, ó. Ela tem proptose ocular, tem equimose perorbitária, tem esse ácido vanilmandélico. Isso não tem nada a ver com o tumor de Wilms. Então só sobra pra gente neuroblastoma como a nossa alternativa correta. Outra questão de 2022.2. Um recém-nascido prematuro de sexo masculino com 15 dias de idade gestacional corrigida foi levada pela mãe ao ambulatório de cirurgia pediátrica para avaliação de aumento da bolsa escrotal direita, o que piora com o choro. Então, o choro, ele fez um esforço, aumentou a bolsa escrotal. Se tá fazendo um esforço, a gente pensa em quê? Hérnia, né? E a hérnia da criancinha é hérnia inguinal indireta. No exame, a criança estava tranquila, ativa, reativa, clorada, hidratada, nectérica, com frequência de 120, ritmo cardíaco regular em 2 tempos. Nananana, só encheu linguiça aqui exame físico para falar que ele tá tudo bem com ele. A bolsa escrotal direita levemente aumentada de tamanho, tem conteúdo redutível, testículo palpável sem alterações, transiluminação negativa, espessamento do cordão espermático. Bolsa escrotal esquerda sem alterações e o testículo palpável. Estamos diante de quê? Uma hérnia indireta. Só que aqui, eles não queriam diagnóstico, porque lá na outra prova eles já tinham cobrado diagnóstico. Aqui eles querem a programação cirúrgica. Letra A, eu vou solicitar um hemograma e vou marcar a cirurgia letiva logo após o diagnóstico? Gostei dessa. Letra B,
Vou solicitar uma ultrassonografia inguinal para confirmar o diagnóstico e programar cirurgia eletiva? Ó, cirurgia eletiva também, letra B. Letra C. Aguardar o paciente completar 1 ano de idade? Não vou nem ler o resto, porque na hérnia eu não aguardo nada. Eu marco a cirurgia. Eu aguardaria se fosse hidrocele, que não é esse caso aqui. Letra D. Vou aguardar o paciente complementar 2 anos? Também não vou aguardar. Então eu fico entre A e B, porque são as duas que falam sobre cirurgia eletiva. Aqui o INEP ele quis pegar quem estava desatento, mas nós não somos desatentos. Aqui eu vou solicitar uma ultrassonografia para confirmar o diagnóstico? Sim ou não? Não, porque o diagnóstico é clínico. Então, a melhor alternativa para programação cirúrgica já é a letra A. Vou listar um hemograma para quê? Para ver tipo sanguíneo, ver se tá tudo bem ali, se eu vou poder operar ele, porque vai que ele tá, né, com algum distúrbio de coagulação ali, então eu vou pedir as provas sanguíneas dele, pedir um hemograma, pedir tempo de protrombina, tipo sanguíneo, e vou já marcar a cirurgia logo após o diagnóstico. Então, diagnostiquei, marquei a minha cirurgia. Então, nossa resposta é a letra B. B não, desculpa, a letra A. Revalida 2012, para vocês verem que cobra bastante esse tema. Uma mãe de lactente do sexo masculino, cor parda, com 45 dias de vida, em aleitamento exclusivo materno, relata que o filho ficou amarelo. Ó, tem presença de quê? Icterícia. Com cerca de 3 semanas de vida, então nas primeiras semanas de vida. Agora ela está muito assustada porque a criança, além de estar amarela, ela está com urina escura e as fezes claras. Isso daqui é o quê? Síndrome colestática, ou seja, acolia e colúria. Acolia, as fezes estão brancas e colúria, a urina está escura. Ao exame físico, o fígado é palpável, 3 centímetros, rebordo costal direito, e o exame solicitado por outro médico demonstra bilirrubina direta muito aumentada. Então, o que acontece? Teve a conjugação da indireta para direta lá no fígado, só que ela não está saindo. Então, a icterícia da atresia aqui nesse caso vai ser o quê? Da bilirrubina direta. Quem é que causa essa clínica direitinho aqui no lactente? Letra A, doença de Gilbert. Letra B, anemia hemolítica. Letra C, atresia de vias biliares. Ou letra D, cisto congênico do colédoco. Nada a ver. Ó, letra A e letra D nem são temas cobrados na Revalida, eles colocam só para te confundir. Por isso que a gente tem que estudar os temas que caem na prova, porque Gilbert não cai e esse cisto congênito não cai. Então, ou seria anemia hemolítica ou seria a letra C, atresia de vias biliares. Só que aqui a gente está vendo uma síndrome colestática. Então, a bilirrubina não está saindo. Vai ser anemia hemolítica? Óbvio que não, porque teria que trazer dados de anemia hemolítica. Então, sobrou quem? Atresia de vias biliares, como a nossa resposta correta. E creio eu que seja só isso? Não. Tem mais um, mas eu acabei de contar a resposta. Oh, meu Deus. Não. Esse coisa tá bugada aqui nesse meu computador. Vamos fazer agora a última questão, que é a de 2020. Um lactente com 2 meses de idade é atendido na emergência acompanhado da mãe, que relata vômitos pós-prandiais desde os 15 dias de vida, com piora progressiva em frequência e intensidade. A mãe consta que, após tais episódios eméticos, o lactante chora e parece ter fome. Informa ainda que seu filho nasceu a termo, com peso de 3.000 gramas, 49 centímetros de comprimento, e os testes de triagem neonatal foram todos normais. Ela nega a ocorrência de doenças gestacionais e perinatais. O exame físico do lactente apresenta-se emagrecido. Por quê? Porque ele vomitou demais. Ele está agora com 3.200 gramas. Ativo, acianótico, anictérico, desidratado. Por quê? Porque ele está vomitando muito. E corado, com o abdômen distendido, especialmente na região epigástrica, e nota-se o que? Ausência de hepatomegalia e presença de ondas de Kussmaul, observados após a alimentação. Então, ele tem aquela respiração mais ofegante quando ele se alimenta. Os exames laboratoriais me traz o quê? Um pH alto, um bicarbonato baixo, aliás, desculpa, normal, um sódio, né, de 135, também está mais ou menos normal aqui, um pouquinho baixo, e um cloro
de 95, que também está um pouco baixo. O potássio aqui está 4,5, está normal. Então, aqui ele quis dizer o quê? Que ele tem uma alcalose, que a gente tinha falado, alcalose hipoclarêmica e hiponatrêmica. Nesse caso aqui, a conduta médica é o quê? Primeiro, a gente tinha que saber qual é o diagnóstico. A gente está diante do quê, esse quadro clínico aqui? Exata. Estenose do quê? Isso, estenose hipertrófica do píloro. A gente tinha todas as clínicas disso, os vômitos lá, desde pequenininho, tá vendo? Tem o distúrbio hidroeletrolítico, ele tem essa onda de Kussmaul também, que é bem presente na paciente com estenose hipertrófica do píloro. E aqui ele pediu a conduta. Então vamos ler aqui. Letra A. A gente solicita endoscopia digestiva alta e faz a elevação da cabeceira do berço? Não, isso aqui a gente pensaria no quê? Em um DERJ na infância, que não é esse caso aqui. Letra B. Solicita ultrassonografia de abdômen e pilorotomia a Frederick-Hamstead. Maravilhoso, não é? A gente não tinha falado que a gente faz o diagnóstico com ultrassonografia e a cirurgia não é a pilorotomia? Então essa aqui é a nossa narrativa correta. A letra C, a gente investiga doenças metabólicas e administra dieta hipoproteica e hipercalórica? Não. Letra D, prescreve expansão com soro fisiológico e faz infusão de hidrocortisona subcutânea? Nada a ver. Então, nosso diagnóstico aqui é estenose hipertrófica do píloro e a gente faz ultrassonografia para diagnosticar e a pilorotomia para tratar. O diagnóstico da estenose hipertrófica de píloro, sim ou sim, tem que fazer a ultrassonografia. Então, por isso que ela é uma conduta adequada nesse caso. E foi isso a nossa aulinha de hoje. A próxima aula que eu vou dar é das cirurgias pediátricas urológicas. Então, não percam e até a próxima.